né? Então vimos aí bastante já, né, algumas ferramentas que já são, né, extremamente importantes e vamos dar continuidade, né, aos nossos conteúdos de matrizes, né, para a gente entrar aí em vetores, certo? Entrar em vetor, né, matricial, né, começarmos a ver aí, né, como plotar, né, um vetor aí no espaço, né, no espaço em R2, no espaço R3, certo? Então é basicamente, né, isso daí. Então aqui hoje iremos ver aí o que são matrizes aí pela regra de Cramer, certo? Eu comecei a falar, mostrar para vocês sobre essa regra, né? Mas eu tenho certeza que deve ter ficado uma pulga atrás da orelha de vocês, mas tá, que nem eu falei, foi intencional, né? Justamente para vocês, né, pesquisarem, né, adquirir uma certa curiosidade sobre este método aqui. Então, beleza, né? Então, aí, matrizes, né, pela regra de Cramer. Então, o que é essa regra de Cramer, certo? É uma das maneiras de se resolver um sistema linear, certo? Mas só poderá ser utilizado na resolução de sistema que o número de equações, certo, é o número de incógnitas aí forem iguais. Então, portanto, aí, né, ao resolvermos o sistema de n equações e n incógnitas, né, para sua resolução, devemos calcular quem? O d, né, o nosso determinante, né, da equação incompleta do sistema. Né? Depois substituímos os termos independentes em cada coluna e calcular os seus respectivos determinantes e assim aplicar a regra de Cramer que diz, né, que os valores das incógnitas são calculados, né, dessa seguinte forma aqui. Né, que x1 é igual a d1, certo? Que é uma determinante, né, em relação a essa, né, a esse x1, né, que é o que o termo independente. Quem que é o termo independente, né? Que ele não sofre alteração, ele não depende, né, de uma variável, né, para alterar o seu valor. Então ele é independente. Então que x1, né, que é igual a d1 sobre d, né, que isso aqui d é a determinante de quem, né, desse sistema, né? Então aqui a gente pode observar já então através, né, de um sistema de equação a gente transforma, né, um sistema de equação, né, em uma matriz. Então tranquilo, né, vamos ver aí como funciona mais com calmamente, certo? Como funciona essa regra de Cramer aí. Então, que dado é um sistema de equação, pessoal, onde eu tenho aqui, né, esses coeficientes, aqui são termos dependentes, certo? Que depende aí dessa variável y, x, e a independente aqui que é chamado de d1. Então aqui eu tenho A1, certo? X mais B1, Y mais C1Z igual a D1. Aqui a gente pode ver que a quantidade de incógnitas é igual à quantidade das equações. Então pode vermos o que a gente tem um sistema quadrado, a gente vai gerar uma matriz 3 por 3, certo? Então aqui a gente tem A2x mais B2y mais C2z, isso é igual a D. E aqui sucessivamente. Então, para calcularmos o x, a gente precisa calcular a determinante de quem? Né? De dx. A gente tem que encontrar esse dx e dividir pela determinante dessa matriz, né, geral aí. E o y, né, dado que por dy sobre d, né, que é a determinante de y, né, dessa coluna, quando a gente for substituir, né, esses termos independentes. E z é calculado aí por dz dividido pelo d, né, que é a determinante da matriz. Lembrando que D, né, a determinante tem que ser diferente de zero. Certo? Se for zero, então, né, isso aí é um sistema impossível. Então os valores de dx, dy e dz são encontrados substituindo que a coluna de interesse, certo, pelos termos independentes da matriz. O que são a coluna de interesse? Né? A gente quer encontrar o que? O x. Então a gente vai calcular o que? Não, esse dx vai ser igual ao que? A gente precisa substituir o termo independente, né? O que é o termo independente? D1, D2 e D3, e substituir na coluna que a gente, né, queira encontrar o valor aí. E para encontrar dy, a gente pega esse termo independente e substitui na segunda coluna, que é a coluna que se refere ao eixo, né, a coordenada y. E para encontrar dz, a gente substitui aí os termos independentes, né, na onde? Né, na coluna dessa coordenada z aí. Então vamos ver um exemplo, pessoal. Né? A gente tem um sistema, né, um sistema linear, que é onde a gente consegue pegar esse sistema linear e transformá-lo o que, né, em uma matriz.
Então, para resolver, podemos utilizar a regra de Cramer, pois ele possui três equações, né, e três incógnitas, ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações aí. Perfeitamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esse sistema de equação, né, em uma matriz. Então, a gente vai pegar o quê? Né, as colunas, né, as nossas coordenadas x, certo? As nossas, como é coordenada x, coordenada y e coordenada z. Então, e aqui, né, o nosso termo independente. Então, quem que é x aqui nessa primeira equação? Quem que é o coeficiente de x? Isso, vale 1. Coeficiente de y é 2, certo? O coeficiente de z é quem? É 1. Quem que é o coeficiente aqui dessa segunda equação? 2. Coeficiente aqui desse y, menos 1, certo? Então tem que tomar cuidado com o sinal. E o z, 1. E agora aqui embaixo nessa equação vai ser 3, né? 1 e menos 1. Então aqui a gente tem o que? Uma matriz. Que isso, né, tem que ser igual quem aos termos independentes, também que vai dar uma matriz aí, uma matriz coluna, certo? A matriz o que de 8, né, 3 e 2. Agora sim, agora nós temos uma matriz, certo? Então aqui a gente tem os termos, aqui é o termo independente, né? E aqui os nossos respectivos valores, a gente transformou esse sistema de um sistema linear, né, em uma matriz, né? Agora a gente tem três incógnitas, certo? E o número de incógnitas é igual ao número dessas equações, certo? Eu tenho três incógnitas e eu tenho três equações aí para ser resolvida. Então, o que já foi feito, primeiro encontrar a matriz, certo? Essa matriz aqui, né, vai ser igual, né, àquele termo independente, né? Quem que é o termo independente que a gente viu aqui? 8, 3 e 2. 8, né, 3 e 2. Então, a primeira coisa que pede-se fazer, pessoal, é calcular a determinante, certo? Que a determinante, né, a gente vai calcular a determinante, vamos representar ela por D. Então a gente vai calcular a determinante desta matriz aqui. Certo? Então para calcularmos a determinante dessa matriz, pessoal, a gente faz o seguinte, né? Então a matriz aqui vai ser quem? Né? 1, 2, 1, 2 menos 1, 1, certo? 3, 1 e menos 1. Podemos aplicar o que? Exatamente isso, magnífico. Né? Podemos aplicar um método de Sarro, certo? Ou podemos aplicar aí, né, o teorema de Laplace para resolver essa determinante de ordem 3 por 3. Então vamos aí pela, né, o teorema de Laplace para terminar. Então determinante de D aí, né, vai ser igual ao que? Né? 1 vezes menos 1 elevado ao quadrado, vezes a determinante desse elemento, que é a primeira linha e primeira coluna, vai dar menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Isso aqui vai dar 0. E isso é o que agora? Mais quem? O segundo elemento, que está na primeira linha e segunda coluna, vezes menos 1 elevado ao cubo, vezes a sua determinante, que a gente precisa eliminar a primeira linha e segunda coluna. Então vai dar 2 vezes menos 1, vai dar menos 2, certo? Menos 2 e menos 3 vai dar menos 5. Aí. E mais quem, né? Quem que é o terceiro elemento, né? 1 vezes menos 1 elevado à quarta vezes a sua determinante. Então ele está o quê? Na primeira linha e primeira coluna, então eu elimino essas duas, vai ficar o quê? 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Menos aí, né? 3 vezes 1, né? Então isso vai dar 5 positivo aí. Então agora basta a gente fazer o quê? Que essa determinante, né, determinante de D, né, aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1, aqui na verdade vai zerar, né, que está multiplicado por 0. Aqui vai dar o quê? Olha, então vai ser o quê? Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 5 vai dar 5. E 5 vezes 2, né, vai dar 10. Isso vai ser igual ao que agora? Ó, né, então aqui vai dar menos 5 aqui na verdade. Então aqui a gente pegou, certo? Vai dar o que? Ó, vai dar 10. E aqui vai dar, né, esse menos aqui, na verdade, é dessa expressão. Então vai ser aqui, vai ser, ó, mais quem, ó, menos 1 elevado à quarta vai dar 1, né, 1, aqui o 1 está multiplicando,
e mais 5 aí a gente tem aqui a determinante, né, é igual a 5. Certo? Poderia ter calculado aí pelo método de Sarro, certo? A gente pegar aqui, né, e multiplicar, né, as extremidades, certo? O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, aqui vai dar, né, 1 aí vezes menos 1 vai dar menos 1, que vai dar 1, mais quem? 2 vezes 1 vai dar 2, né, 2 vezes 3 vai dar 6, mais quem? 1 vezes 2 vai dar 2 e 2 vezes 1 vai dar 2. E vai dar mais o que, né? Agora, fazendo o que? Né? A diagonal secundária, que vai ser, né, menos quem? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, né? Então aqui vai ficar mais 3, certo? O joguinho de sinal vai ficar menos aí, mais 3 vai dar menos 3, né? Mais 3 aqui, certo? E agora o que? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos aqui, menos 1, porque a gente está no processo negativo, né? Diagonal secundária. E menos 1, né, vezes 2 vai dar menos 2. E menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, só com o menos aqui, né, ele vai ficar mais. Então aqui a gente também tem a determinante que é igual a 15. Certo? Beleza, né? Quando a gente encontrou a determinante da matriz, agora a gente precisa encontrar quem? Né? As nossas queridas, o que? Né? No caso aqui, né, o nosso, né, vamos chamar aqui essa matriz de D, vamos achar o dx, né? Vamos achar aí depois aí o dy. E como a gente vai fazer isso daí, pessoal? Né? Para a gente calcular, né, isso daí, a gente precisa fazer o quê? Né? Lembra lá, a gente precisa pegar os termos independentes e colocar na coluna da matriz que a gente precisa. Então aqui a matriz vamos chamar de dx, que vai ser o que? Né? A gente vai substituir o termo independente. Quem que é o termo independente? 8, 3 e 2. Né? Como a gente quer encontrar, né, a variável x, então a gente vai achar o que? Vai substituir esse termo independente na coluna, né, de x aí. 2 aí menos 1 e 1, certo? 1, 1 e menos 1. Perfeito, né? Ou uso Sarros ou uso, né, Laplace. Vamos usar Laplace. Então essa determinante aí, né, dessa de dx vai ser o quê? Né? Isso vai ser igual ao que? O primeiro termo vezes menos 1 elevado ao quadrado vezes a sua determinante. Então elimina a primeira linha e a primeira coluna. 1 menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Isso aqui vai dar 0. 0 mais. O segundo elemento vai dar 2 vezes menos 1 elevado ao cubo vezes a sua determinante. Então a primeira linha e segunda coluna. Certo? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 2 vai dar menos 5. Mais quem? Né? 1, certo? Vezes menos 1 elevado à quarta vezes a sua determinante, que eliminamos o quê? A primeira linha e a última coluna, certo? A gente vai ter o quê? Que 3 vezes 1 vai dar 3, certo? 3 menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, então isso aqui vai dar 5 positivo. Então aí a determinante, né? Esse dx, né, o nosso dx vai ser igual ao que? Aqui zerou, né, aqui vai dar menos 1 elevado ao cubo, vai dar menos 1, vai dar menos 1 vezes menos 5, vai dar 5 vezes 2, vai dar 10, certo? Aqui a gente vai ter agora o que? Né, menos 1 elevado a 4 vai dar 1, né, e 1 vezes 5 aí, mais 5, então essa determinante vale 5. Então, portanto, podemos dizer o que? Que dx é igual a 15. Vamos calcular o dy, certo? Então, para calcular o dy, nós temos aí a nossa, né, calculando o dy, vai ser o que? Né? Agora é só substituir o termo independente, o que a gente tem aqui, ó, coluna x, y e z, certo? Então vamos substituir agora para achar o dy, né, os termos independentes na coluna que contenha, né, essa variável y aí. Então, temos 1, 2, 3, substituindo aqui, ó, 8, 3 e 2, né, vai ficar 1, 1 e menos 1. Então temos aí novamente utilizando os Sarros, né, ou utilizando aí, né, o Laplace, vamos a Laplace. Então a determinante aí, né, vamos colocar de dy, vai ser o que? O primeiro termo vezes menos 1 elevado ao quadrado vezes a sua determinante. Então eliminamos a primeira linha e primeira coluna, né, primeira linha e primeira coluna, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, isso aqui vai dar,
né, 5 aqui. Certo? Menos 3 e menos 5. Certo? Vai dar o que? A primeira linha, primeira coluna, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2 vezes 1, certo? Vai dar 2. Então, menos 3, menos 2, menos 5, mais 8, que multiplica menos 1 elevado ao cubo, vezes a sua determinante. Primeira linha, segunda coluna, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, certo? Menos 2. E menos 3 vezes 1 vai dar menos 5 também. Tranquilamente, então aqui a gente tem o último termo, que é 1 vezes menos 1 elevado à quarta, vezes a sua determinante, que é a primeira linha, a terceira coluna. 2 vezes 2, 4, certo? 4 aí, menos 3 vezes 3, 4 menos 9, né? Vai dar menos 5 também aqui. Então, só juntar os termos agora, semelhante, então a determinante dy, né, vai ser o que, ó? Vai dar menos 5, certo? Ó, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. Tranquilo, porque menos 1 ao quadrado vai dar 1, só que 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. Aqui nós temos o que agora? Menos 1 elevado ao cubo, né, vai dar menos 1 vezes menos 5 vai dar 5, e 8 vezes 5 aí vai dar 40, certo? Então vamos colocar aqui mais 40. E agora a gente tem o que, ó? Menos 1 elevado à quarta vai dar 1, 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, e menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 aí, menos 5. Então a determinante aí, né, de dy, né, vai ser igual ao quê? Menos 5 vai dar menos 10, mais 40 aí vai dar 30. Então, portanto, temos aí que dy é igual a 30 aí, sem problema algum. E para achar dz, pessoal, agora substituímos o que? O termo independente na coluna de quem? Na coluna do z aí. E basta aí aplicar sarros, né, ou Laplace. Né? Vamos ir pelos sarros agora. Então aqui a gente, a regra de sarros, né, o método de sarro, a gente repete as duas colunas na frente aqui, né, e multiplica a diagonal principal, né, que vai ser 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, e menos 1 vezes 2, menos 2. Né? Mais quem? 2 vezes 3, 6, né, 6 vezes 3, 18. Aqui nós temos que 8 vezes 2, 16, 16 vezes 1 vai dar mais 16. Agora a gente fazendo a diagonal secundária, então agora a gente vem subtraindo. Então temos aí que vai ser o que, ó? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 aí vezes 8 vai dar menos 24, só que menos com menos aí vai dar mais, certo? Menos aí, menos 24, né? Vai dar mais 24, certo? 1 vezes 3, 3, e 3 vezes 1, 3, menos 3. Agora temos aqui que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos 8. Então achamos aí que o dz é igual a 45. E agora básico, é muito simples, agora é fazer o quê? Se eu quero achar x, né, utilizando a regra de Cramer, né, colocar em prática essa regra, então que x é igual ao que? Ao dx, que a gente calculou essa determinante aí, né, substituindo o termo independente nessa coluna, certo? Então depois a gente substitui todas as colunas aí da matriz, o que é chamado de matriz incompleta, né, pelo que, como falado, pelos termos independentes. Agora vamos colocar, né, em prática aí. Então x igual a dx sobre, né, sobre a determinante. Isso vai ser o quê? Quem que é dx, né? Voltando aqui, calculado dx, né? Dx é igual a 15. 15 e a nossa determinante deu o quê? Nossa determinante deu 15, certo? Então vai ser o que? Dx vai ser 15, a nossa determinante dividido por 15. Então x aí vai ser igual a 1. E y vai ser o que? dy, né, sobre a determinante, vai ser o que? 30 dividido por 15, certo? Isso vai dar 2. E a incógnita aí, z vai ser igual a dz, né, sobre d, que é igual a 45 dividido por 15, que z é igual a 3. Certo? Então aí temos aí como solução, certo? Vamos por essas três coordenadas, que a coordenada x é 1, y é 2 e z é 3 aí.